O PPG-Com da SPM está comemorando 20 anos e, para celebrar, preparamos um especial de fim de ano do Comuniconcast. Este é o primeiro de uma série de 3 episódios que conta um pouco da história e dos bastidores que marcaram essa trajetória de sucesso. Fique agora com o episódio número 1. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com e SPM. Olá, eu sou Cássio Martinez e você está ouvindo um episódio muito especial do Comuniconcast, onde estamos celebrando 20 anos do programa de pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM São Paulo, um marco na produção do conhecimento sobre comunicação, consumo e sociedade. Oi pessoal, eu sou a Thaís Piscinin e esse episódio faz parte de uma série comemorativa com professores que ajudaram a construir o programa desde seus primeiros passos. Nosso objetivo é revisitar alguns momentos importantes, refletir sobre as transformações do campo e discutir sobre o futuro da área. Bom, para o bate-papo de hoje, vamos receber aqui Elisa Bachega Casadei, que é doutora em Ciências da Comunicação e Artes pela ECA USP, e a nossa professora também, Rose de Mello Rocha, também doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, pesquisadoras que, de certa forma, fizeram parte da nossa história e vão contar um pouco dessa experiência aqui pra gente. Elisa, Rose, muito obrigado por estar aqui nesse espaço. Eu que agradeço, Cássio. Muito obrigada, Cássio. Obrigada, Thaís. Obrigada. Prazer estar aqui hoje nesse primeiro encontro. Muito bom, gente. É um prazer recebê-las mesmo. A gente estava ansioso para esse dia, né? Foi uma organização nossa para tentar conseguir casar as agendas e receber realmente os professores aqui para contar um pouco dessa história, né? A gente está fazendo 20 anos, acho que é um marco importante para a gente celebrar e também, acho que abrir um pouco a história para que as pessoas que estão nos ouvindo possam conhecer. Para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o início de fato, né? Então, vou direcionar essa primeira pergunta para a Rose, que está aqui com a gente desde o começo do programa. E ela tem essa participação desde o início, né? Ela, de forma direta e frontal, ela participou da formação do programa do PPG-Com e SPM. E eu queria entender, Rose, quais são os desafios da constituição de um programa de pós-graduação que coloca comunicação e consumo como eixos estruturantes, de fato. E especialmente em um momento em que o campo ainda, de fato, ele não estava delimitado. Como que foi essa experiência? Bom, eu acho que para falar desse início, né, a gente precisa voltar um pouco pensando em como esse programa iniciou, né? Como é que ele começou a ser construído. Esse já é um diferencial que vai, inclusive, delimitar, né, o perfil que o programa assume em termos de campo. O programa ele começa inicialmente como um grupo de estudos. Então, desse grupo inicial, eu fazia parte, e ele vai responder na verdade, inicialmente ao sonho de uma pessoa muito especial, que se chamou professor Francisco Gracioso. E o professor Francisco, ele então, em determinado momento, há mais de 20 anos atrás, né, a gente começou um pouco antes de ser programa, era o grupo, ele teve esse sonho, um sonho de trazer para a ESPM uma expertise em produção de conhecimento científico e acadêmico vinculado à área de trabalho que aqui estava contemplada. Então, a gente vai levar esse sonho do professor Francisco para um espaço de debate, de interlocução intelectual. É importante citar que nesse momento inicial também, o professor Francisco, de início, ele faz um contato com o professor Vladimir Safatli, que, enfim, também estudou aqui, né, na SPM, e lança esse desafio ao Vladimir de montar o primeiro programa de estrito sensu da SPM e de construir uma até então não existente, né, tradição de pesquisa na área. O grupo inicial ele é composto, portanto, pelo professor Vladimir, que convida o professor Clóvis de Barros, que convida a professora Maria Aparecida Bacega para começar, e outros professores que depois não permaneceram no programa, para começar a estruturar esse campo. E de início surge, né, como uma perspectiva, e isso se deve muito à professora Bacega, como depois eu posso explicar melhor, se define esse campo de estudos
nesse eixo comunicação e consumo. E isso não se dá por acaso. Na verdade, o primeiro grupo de estudos que vai tratar de consumo numa perspectiva como a que a gente trata aqui no programa, é um grupo que surgiu junto à CLACSO, a Confederação Latino-Americana de Ciências Sociais. Esse grupo dele faziam parte, por exemplo, Jesus Martí Barbeiro. E eu já quase cometi um ato falho que tem tudo a ver com o que eu vou falar depois. Eu vou falar Bacego, Barbeiro. A Bacego, eu acho que ela é o Jesus Martí Barbeiro no campo da comunicação e do consumo. Desse grupo, portanto, faziam parte pesquisadores como Jesus Martí Barbeiro, Néstor Garcia Canclini e outros. E é nessa linha que também vai ser constituído o programa, pensando muito fortemente o consumo num sentido mais amplo. Os desafios foram muitos, e por duas razões em especial. Em primeiro lugar, porque a gente estamos situados em uma instituição privada de ensino, que ainda não era tão conhecida no campo acadêmico da comunicação. Esse foi um desafio. E o segundo desafio foi o fato de que a gente vai propor uma perspectiva de discussão teórica do consumo que também era original. Não era exatamente publicidade, não era exatamente marketing, não era exatamente disso que a gente falava. Então, eu vejo duas ordens assim, de desafio que se colocaram para a gente naquele início. Construir o campo teórico da comunicação e do consumo em interface. Esse, acho que foi o desafio maior, que nós, dois desafios importantes que a gente enfrentou naquele momento. Não, excelente, Rose. Ouvindo você falar, assim, eu fico imaginando que realmente deve ter sido uma jornada bem desafiadora, né? Fazendo um paralelo aí com os nossos objetos de pesquisa, realmente tensionar um campo, né? E propor uma área ali que dialogue com o consumo, mas que também tem a sua vertente na comunicação. Deve ter sido um desafio grande, mas é muito interessante ver ele constituído hoje com as pesquisas acontecendo, dos nossos colegas, dos nossos queridos professores também. E agora eu vou direcionar a pergunta para a Elisa. Acho que muito, Elisa, pensando um pouco nessa sua relação com o programa, e aí tendo em vista que você também faz parte do processo do programa há bastante tempo, né? Faz parte dessa história, de fato, e está hoje na posição de coordenação. Então, também o desafio de como é coordenar um PPG-Com dentro de uma estrutura também como a SPM, mas também dentro de um país como o Brasil, né? E como que estar à frente desse processo, junto, claro, com os colegas, mas conduzindo um programa de pesquisa. Eu tenho uma relação, assim, muito amorosa com o PPG-Com aqui da SPM. Eu estou aqui há 10 anos, então mais ou menos metade da história do programa, né? Mas eu me lembro, assim, desde que quando eu era estudante de graduação, eu já ouvia falar do programa e eu já admirava o programa desde então. Por conta dos professores que faziam parte do programa, eram todos, são até hoje, né? A gente mantém um time bastante coeso desde o início, né? Eram professores muito famosos, eram professores que circulavam na área. Então, eu já tinha uma admiração pelos professores do programa bem antes de entrar no programa. Então, coordenar um programa com profissionais assim fica mais fácil, né? Dá uma bela facilitada na vida. E eu acho que até hoje, né? Eu concordo com a Rose. Ela falou que o programa inaugura um campo inédito. E isso foi um desafio, mas eu acho que até hoje discussão sobre consumo ainda é um desafio. Porque consumo parece uma palavra muito guarda-chuvona, né? Então, vira e mexe tem confusões sobre o que significa o consumo. Então, tem desde aquela confusão clássica, né? Que até vocês abordaram várias vezes no podcast, de que se confunde-se muito consumo e consumismo, ou perspectivas mais econômicas sobre consumo. Então, até isso acontece em outras áreas também, né? Eu tenho alguns orientandos que estudam games e falam assim, você fala que você estuda games, as pessoas já te olham um pouco torto. Às vezes você fala que você estuda consumo, as pessoas também te olham um pouco torto. Então, até hoje, é um desafio falar sobre consumo, né? E eu acho muito original o modo como o PPG-Com lida com isso, né? Que para consolidar a visão de consumo como produção de sentido, como produção de subjetividade, como modo de vida, como política. Então, eu acho que o programa traz essa proposta em todos os estudos, todas as pesquisas que estão ao longo do programa, né? E isso foi um risco institucional ali no começo, porque ninguém sabia exatamente o que era isso. Então, eu acho que esse grupo inicial teve muita coragem, né, de trazer essa proposta. Por sorte, hoje a gente tem outros interlocutores, né, mas foi um caminho longo trilhado até aqui para conseguir
conversar com outras pessoas sobre consumo nessas bases. E ouvindo você falar, Elisa, eu acho que talvez a Rose pode contribuir também. Como que foi no começo, como que a SPM, como instituição, acolheu esse projeto, que era um projeto tão disruptivo? Quais foram as negociações, os debates que vocês tiveram para permitir que esse programa ganhasse corpo e se firmasse entre os outros PPGs da comunicação no país? Em termos de negociação interna, não é uma coisa que coube exatamente a esse grupo fazer, né? Como eu disse, havia um desejo institucional encabeçado pelo professor Francisco Gracioso, porque ele tinha um perfil muito próprio, né, de pensar esses campos que constituem a SPM. Então, havia esse desejo e houve essa proposta que ele levou adiante e negociou internamente. O que coube a nós, enquanto grupo que fundou o programa Fazer, e enquanto grupo que nos anos iniciais vai consolidando essa trajetória, eu creio que foi uma negociação com a área. Embora, sim, né, alguns de nós já tivéssemos uma inserção na área estabelecida, né, não todos, mas alguns, nós, basicamente, a gente teve de mostrar que nós iríamos levar a sério esse campo de estudos, com todas essas questões que a Elisa colocou, né? Por isso a Bacega foi tão fundamental. Mas, basicamente, a gente teve que, até mais do que uma instituição pública, por ser uma instituição privada, a gente teve que demonstrar com ações reais que, efetivamente, a gente ia constituir um grupo, um campo de pesquisas sério, né, comprometido, e que não era, digamos assim, indiferente a uma leitura crítica do próprio consumo e da sua relação com a comunicação. Essa era uma posição, inclusive, do professor Gracioso, né? Ele tinha ele prezava pela produção do conhecimento crítico, reflexivo, né? Então, o que eu acho que a gente fez foi... A gente trabalhou muito, a gente investiu muito na consolidação. De início, em um único grupo de pesquisa, de início a gente só tinha um grupo de pesquisa, que era comunicação e consumo. Na minha gestão como coordenadora, que aí se criaram os grupos de pesquisa, início em duplas e depois individuais. Mas a gente tinha esse desafio de construir um campo e tornar esse campo visível com produções de qualidade, de modo que a gente também, de alguma forma, emprestou, né, a nossa própria reputação como pesquisadoras, pesquisadores, para construir essa credibilidade do programa junto à área, né? Então, acho que foram dois movimentos. O professor Gracioso, ele, enquanto esteve ali atuante, né, ele promovia inúmeros encontros de discussão das pesquisas que eram desenvolvidas no programa, tanto de professores quanto de alunos. Eu acredito que esse olhar visionário, né, que ele teve nos auxiliou muito, inclusive internamente, né, a ter essa respeitabilidade interna, mas também externa. Sempre pensando em um campo de disputas e pensando que o modo como a gente considera o consumo também é um modo muito próprio. É uma maneira muito específica que esse programa, com que nós concebemos, muito particular, o modo como a gente concebe o consumo, né? E acho que aqui o programa teve e tem uma contribuição bastante fundamental. E os nossos, à medida que a gente foi formando também um corpo discente que partilha dessas nossas propostas, isso também contribui para construir a visibilidade do programa entre pares, né? Eu penso que esse espírito científico e intelectual e acadêmico foi um marcador muito decisivo também nessa consolidação.
Uma universidade que decide ter um programa distrito, isso é sempre desafiador em termos institucionais, né? Porque é caro fazer pesquisa. Pesquisa você não faz com pouco recurso. Acho que todo mundo sabe que até programas de distrito, no geral, não dão lucro para as universidades. Nunca, mesmo para universidades particulares. São sempre investimentos na produção de conhecimento. Eu acho que a gente encontrou aqui na SPM um espaço em que realmente existe esse entendimento de que você precisa levar os pesquisadores para congresso, você precisa financiar pesquisa, você precisa conceder bolsa, você precisa ter incentivo para publicação de impacto. Então, é algo muito caro. Então, você precisa realmente ter uma vontade institucional para que um programa dure 20 anos e contando, né? Então, eu acho que isso também é um ambiente muito propício para o desenvolvimento dessas pesquisas. E só complementando, eu acho que esse indicador de... Existem alguns indicadores claros do investimento institucional no nosso programa. E graças a esses indicadores, nós também conseguimos, por exemplo, subir a nossa nota, né? Um programa ele não consegue avançar se ele não tem apoio institucional. Esses aspectos que a Elisa destaca são bastante importantes, né? A gente ter esse suporte institucional para participar de congressos qualificados, para... produzir artigos qualificados, isso envolvendo ou incluindo também o nosso corpo docente. Esse é um diferencial muito relevante. E eu, assim como aluno, né, eu acho que pegando um pouco carona nisso que a Rose falou, eu acho que eu como aluno eu sinto que é muito genuíno mesmo esse processo, primeiro da partilha do conhecimento entre os docentes e discentes. Eu acho que as minhas pesquisas, pelo menos, e a dos meus colegas que eu tenho mais proximidade, é visível que cresce no coletivo, né? Então, na conversa, nas discussões, na apresentação do próprio objeto, nos tensionamentos. Eu acho que isso é um ponto, assim, que realmente fica como um legado que permeia o programa, assim. E acho que tem um ganho real para quem faz parte, porque realmente, eu acho que isso é um diferencial, assim. Cansei de ter ideias sozinhos e aí discutir essas ideias em grupo e ver que as ideias elas vão se modificando, né? Elas vão crescendo ao longo do caminho. Acho que esse é o processo, inclusive, da pesquisa. Bem interessante. E agora, gente, a gente vai entrar num tópico aqui que eu acho que é impossível falar dos 20 anos do programa sem entrar nesse tópico, né? Que é exatamente a contribuição ou um pouco do legado da professora Maria Aparecida Bacega, né? E o que ela nos deixou aqui enquanto legado e também quanto responsabilidade, né, para manter o trabalho de alta qualidade. E aí, pensando um pouco nesse processo, eu queria destacar, o que vocês destacassem de fato, quais as contribuições mais marcantes da professora para o campo, em especial na constituição do PPG-Com que a gente tem aqui. Até hoje, eu acho que a Bacega ela é a espinha dorsal do programa. Não tem como falar do PPG-Com-SPM sem falar da Bacega. Ela foi acho que foi a primeira pesquisadora brasileira que realmente fez uma articulação entre cultura, cidadania, consumo e educação. Isso vai moldar profundamente o programa e até hoje, assim, eu acho que não tem uma pesquisa que é defendida no PPG-Com que não tenha a influência da obra da Bacega. Então, realmente, ela é uma espinha dorsal do programa. Ela está presente em todas as pesquisas que são feitas até hoje. Bom, o legado da Bacega. Primeiro legado... aí de um modo muito pessoal, foi a possibilidade de ter convivido com a Bacega. Primeira vez que ela me conheceu, eu participava de uma banca de examinadora da Mayra Rodrigues Gomes, na ECA USP, quando a Mayra se candidatou a professora titular, e eu participei dessa banca. E a Bacega entrou na sala, nesse momento ela ainda fumava bastante, e olhou assim para mim e falou assim: o que essa menina está fazendo aqui? Essa menina depois se tornou colega da Bacega e se tornou aí alguém que pôde desfrutar, né, dessa visão, de uma visão muito sólida do que é um coletivo. Acho que esse primeiro grande marcador, ela construiu um programa, nos ajudou, né, a pensar esse programa como um coletivo, como um projeto que não era individual, que era um projeto coletivo. Isso faz muita diferença. Além de ter sido uma conselheira, para mim, nos meus anos de coordenação, fundamental, mesmo
depois deles. Então, acho que tem uma potência política da pessoa que foi a Bacega, né? Dessa pesquisadora tão corajosa, tão crítica, mas, ao mesmo tempo, tão pouco preconceituosa. Esse olhar da Bacega crítico e não preconceituoso foi fundamental para fazer algumas coisas, e que eu lembro dela sempre falando. Primeira coisa, o que ela dizia, né? Que a gente deveria fazer, construir o consumo como um objeto teórico relevante para o campo da comunicação. Esse primeiro marcador foi fundamental. Eu repito isso até hoje, inúmeras vezes em aula com os meus orientandos. Então, construir o consumo como objeto teórico relevante para o campo da comunicação. Esse foi um grande diferencial. Um outro aspecto que se relaciona a esse e que nos torna tão específicos, embora sejamos plurais, né, mas nos torna específicos, que é essa perspectiva de uma conceituação do consumo em uma perspectiva comunicacional. Isso também faz toda a diferença. Ou seja, o consumo, ele com esse legado da Bacega, ele vai ser percebido como, aqui sou um pouco eu falando, né, com um olhar mais antropológico, mas o consumo percebido como esse ato social total que não é exatamente econômico, né? O nosso programa tem um olhar cultural e comunicacional para o consumo. E isso faz toda uma diferença. Ou seja, a gente vai pensar o consumo também não apenas no campo da reprodução, mas sim no campo da produção, da reflexividade. A perspectiva aqui que a gente adota, portanto, é de um pensamento crítico, mas não é um pensamento determinista ou, entre aspas, moralista. Esse é um legado, ou essa é uma base, não é nem um legado. Acho que esse foi um dos fundamentos que a Bacega trouxe para o programa e que até hoje vai assim, se renovando continuamente. Por isso eu cometi o ato falho, ia falar Barbeiro e falei Bacego. Porque eu entendo que a Maria Aparecida Bacega, ela fez, e fez aqui com esse programa e com a parceria de muitas mãos, ela fez do consumo, das teorias do consumo, na interface com a comunicação, algo que bebe da fonte dos estudos culturais latino-americanos, específico do Jesus Martim Barbeiro, e ela vai deixar essa marca, né, no nosso programa. Nós falamos de consumo numa perspectiva muito latino-americana. Né? Esse é um perfil do nosso... É um modo de olhar. Eu insisto nisso porque, efetivamente, esse é um perfil que está nos primeiros estudos que vão levar o consumo a sério, digamos assim, que são esses estudos que estão ali situados num GT muito antigo da Claxo, que eu já mencionei aqui, que era um GT sobre consumo. Ele era especificamente sobre consumo cultural, mas vários desses marcadores vão ser plantados pela Bacega como essa semente que é a diáspora baceguiana. Né? Eu percebo que existe isso no nosso programa e acho que temos muita sorte por poder viver isso. Interessante. E agora, pensando um pouquinho numa dimensão mais pessoal de cada uma. Como que vocês pensam, como que vocês veem esse pensamento da Bacega, como que ele atravessa a trajetória de cada uma? Como que ele pode ter influenciado a forma de vocês orientarem hoje, de pesquisar, de ensinar, de passar também para os seus alunos todo esse legado? E como que vocês veem esse legado ainda hoje no programa? Eu não tive a oportunidade de conviver muito com a Bacega. Logo que eu entrei no programa, ela já estava um pouco afastada, que ela já estava bastante doente no período, né? Então, o que eu tenho muito da Bacega são os estudos dela, assim. Tem muitos textos dela que foram muito marcantes para mim, principalmente os textos dela que ela trabalha com discurso. Até hoje, são textos que eu uso como referência, assim, porque eu acho que ela também é uma das pioneiras de fazer essa articulação entre discurso e consumo.
Então, trabalhar com essa ideia de quando você estuda a comunicação e consumo, você vê como determinadas relações de poder se materializam, que o consumo mediatizado sempre tem implicações nas posições de sujeito, nas produções de sentido. Então, acho que ela realmente é uma das primeiras pessoas que fazem essa articulação. E eu acho uma articulação maravilhosa. Assim, uma coisa, eu acho que eu sou super debitária do trabalho que ela fez. Eu acho que, muito indo na perspectiva que a Rose colocou também, essa parte em que o discurso é sempre produção de mundo, né? O consumo é sempre produção de mundo. Então, eu acho que isso é algo que ela traz de uma forma que atravessa muitas pesquisas do programa, que vai modular modos de sentir, de se posicionar, de ver o mundo, né? Então, acho que toda a minha pesquisa é debitária dessa ideia dela, assim. Então, eu tenho os textos dela têm uma influência muito grande no que eu faço até hoje. Eu e Bacega, a gente tinha muitas convergências epistêmicas e algumas divergências conceituais e teóricas. E isso, acho que é um legado que ela trouxe, né? De pensar que construir um campo não significa que todo mundo vai pensar igual. E construir um campo significa que a gente pode divergir construindo um campo, né? Então, acho que esse foi um legado muito importante da Bacega que eu levei para a minha vida, assim. Além disso, eu não, embora eu fosse professora de alguns cursos, mas tinha sido professora por muitos anos da publicidade na PUC São Paulo, mas eu não conhecia a discussão do consumo. E ela me apresentou. Eu tenho um texto que fala sobre consumo, e justamente sobre essa dimensão meio mágica do consumo, que ele é dedicado a 2 pessoas. A minha orientadora xamânica, Carminha Levi, que me apresentou o xamanismo, e a professora Maria Aparecida Bacega, que me apresentou o campo do consumo nessa interface comunicacional. Então, Thaís, se eu pudesse resumir um pouco desse ensinamento, né, que essa mestra nos deixou, é um ensinamento muito interessante, porque ele fala de acolher as diferenças com respeito, entender que os diferentes níveis hierárquicos... Isso eu aprendi com algumas pessoas na minha vida. Bacega foi uma delas, o Ciro Marcondes foi outro. Independentemente de eu estar numa condição de professora, vocês de doutorandos, é possível ter equidade, mas ela era extremamente rigorosa. Então, a Bacega não passava pano, não. Ela, assim, é para discutir, vamos aqui levar a sério. Então, essa junção de equidade, respeito, mas rigor científico também é um legado, assim, muito que eu vejo, sabe? Que me inspirou, que me orienta. Eu achei muito legal você destacar, ainda mais essa relação de vocês, porque como você realmente teve esse contato com ela e destacar isso, que vocês tinham as suas divergências, mas principalmente esse respeito, e como isso é possível, pensando todo o nosso cenário hoje, não só acadêmico, mas mundial, né? E como isso, como é bonito essa relação mesmo, de divergência, mas principalmente de respeito. E é assim que as coisas vão evoluindo. Porque se a gente também não tiver a discussão, a gente não vai para lugar nenhum. Mas como isso é realmente edificante. Eu acho que é muito bonito destacar isso, assim, da sua fala e dessa relação que vocês tinham, né? Basicamente, ela não suportava me escutar falando de pós-modernidade. Esse era o ponto, assim, de divergência. Você via, vem a Rose de novo com essa história. Não vem falar disso, não. Não usa pós-modernidade. A gente muda, né? A gente pode, escutando as diferenças, a gente vai... inclusive, pós-modernidade nem é uma temática que propriamente hoje eu trabalho tanto, né? Mas... É isso. E eu acho curioso esse poder que a pesquisa tem, né? De afetar a gente como ser humano mesmo, né? Eu acho que a gente, eventualmente, como pesquisador, a gente chega no programa com uma ideia. Essa ideia se modifica muito. Eu acho que a gente também se modifica muito nesse processo. Principalmente esse tensionamento mais ético da pesquisa, o momento que você está escrevendo, às vezes você coloca uma frase ali de um autor que você fala, não é exatamente essa a ideia.
talvez esse autor. Eu já conheço ele o suficiente para saber que ele já abandonou essa ideia na produção mais recente dele. E aí acho que enquanto pesquisador você também vai ganhando essa camada mais ética que eu acho que ela cresce na interface realmente com os professores. E acho curioso vocês falando sobre a Bacega. Eu fico imaginando que provavelmente no futuro vocês serão essas pessoas pra gente. Então acho que é um legado que vai se constituindo do programa, né? E isso é muito bonito, assim, do ponto de vista da construção da história, né, do programa. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as iniciativas, porque o PPG-Com, ele realmente é um polvo, ele tem vários tentáculos de iniciativas, e elas não são tão conhecidas, principalmente para os ouvintes, nessas nossas conversas de cafezinho com os alunos. E eu acho que para quem, obviamente, tem interesse em fazer parte do PPG-Com em algum momento, seria muito interessante ter uma abertura aqui para a gente falar um pouco sobre todas essas iniciativas, né? Enquanto estrutura, ao longo dos anos, a gente tem grupo de pesquisa, que são compostos pelos GTs. A gente tem a cátedra, né? Maria Aparecida Bacega, tem a cátedra da memória também. A gente tem o Comitê de Direitos Humanos, tem projetos de extensão, tem projetos de intercâmbio. Alguns dos nossos discentes estão fazendo o processo, né, de doutorado de sanduíche, por exemplo. E tem tantas outras frentes. E aí, olhando para essa multiplicidade de iniciativas do programa, eu queria que vocês contassem um pouco sobre elas e como isso impacta na identidade e no posicionamento do PPG-Com dentro do campo da comunicação. Eu acho que a multiplicidade, ela é parte do projeto pedagógico do PPG-Com. E é isso em várias frentes, né? Então, a gente pode falar dos grupos de pesquisa. Eu sei que, às vezes, as pessoas reclamam do grupo de pesquisa, mas a gente enche tanto a paciência das pessoas com o grupo de pesquisa, porque não dá para fazer pesquisa sozinho, é impossível fazer pesquisa sozinho. O grupo de pesquisa é um espaço formativo muito importante para que a pesquisa avance. Porque sozinho, no seu quarto, a gente não consegue fazer a pesquisa avançar. Então, a gente tem esses espaços formativos, né, em que a gente precisa discutir em conjunto as nossas pesquisas para conseguir fazer pesquisas de relevância. E também, um segundo aspecto, essa multiplicidade, ela também faz parte de como a gente pode levar essas pesquisas para fora da academia. Então, tem uma questão de impacto social das nossas pesquisas que está no projeto do curso. Não tem muito sentido se as nossas pesquisas ficarem só dentro dos muros da academia. Então, todos esses projetos... porque dentro da academia a gente tem espaços consolidados já, né? A gente faz congressos, a gente troca artigos científicos. Então, existem espaços consolidados. Mas para pesquisa ir para fora, você precisa construir outros espaços. Então, as cátedras, os projetos de extensão vão muito nessa linha de criar mecanismos para que as pesquisas possam intervir no debate público, para que a gente possa dialogar com instituições culturais, dialogar com outros atores sociais, formar pessoas fora do espaço do mestrado e do doutorado. Então, faz parte do projeto pedagógico do curso criar esses espaços também. Eu acho que isso amplia a formação de um pesquisador, né? A gente não produz pesquisa para a academia, né? A gente produz pesquisa para entender o mundo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem todas essas ações. Eu posso rapidinho cortar a Rose, antes dela dar a resposta dela, mas até, para quem não sabe, eu sou orientanda da Elisa. E pensando na fala dela, é um certo depoimento, mas pensando no grupo de pesquisa, eu lembrei até quando eu estava definindo o meu projeto, fechando ele, a gente apresentou para o grupo. Então, foi uma coisa que, para mim, foi muito importante, ajudou. Então, realmente, é essa construção conjunta. Eu mostrar para o grupo trazer os palpites, as opiniões. Então, acho que é bem isso que você reforçou mesmo. Então, é essa questão. E uma forma da gente expor também, igual a gente está com alguns trabalhos para saírem, mas foi que a gente ficou trabalhando um certo período. E agora a gente vai poder... levar para outras pessoas, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim, e acho que é bem isso mesmo que você falou. E foi só um adendo, gente. Eu acho que é um dedo muito importante, Thaís, porque ele mostra algo que eu acho que é fundamental, e foi nisso que a gente pensava quando pensamos na ampliação, na estruturação de grupos de pesquisa individuais para cada um dos professores, é que, assim, um programa de pós-graduação, ele não é um programa de pesquisa se ele não tiver grupo de pesquisa, né? Então, assim, essa questão dos grupos, ela é fundamental como esse espaço formativo, como esse espaço de debate mais circunscrito. Então, assim, esse para mim é de fato um marcador.
O que aconteceu, assim, logo depois que a gente instituiu os grupos de pesquisa, meio proximamente, várias coisas aconteceram, foram criadas, né, naquele momento as comissões do programa, a comissão de bolsa, academia pedagógica, etc. Mas também a gente pensou o Comunicom. E qual que era a ideia com o Comunicom, e acho que isso realmente aconteceu, é que a gente tivesse um outro espaço formativo que apresenta o nosso programa para a área, mas que se torna esse espaço de troca entre pares, porque a gente recebe pesquisadores de fora, vocês, né, vão expor o trabalho para outros. Então, o Comunicom também foi um marcador muito, muito relevante. E teve um outro episódio que eu acho que foi fundamental, que foi o momento em que foi negociado junto à Compós, eu estava ali, né, fui a articuladora dessa proposta, juntamente com a Tânia. Depois esse grupo ganhou vida própria, e é assim mesmo que acontece. A gente fez a proposição do grupo de comunicação e consumo dentro da Compós, né? Então, essa iniciativa foi uma iniciativa que nasceu no nosso programa e que também aí ela foi uma iniciativa muito... que demarcou, digamos assim, um processo de amadurecimento do nosso programa, né? E acho que tem um outro aspecto que é interessante, depois a gente pode falar mais sobre isso, que são os processos de internacionalização, né? Também depois eles têm coisa para falar sobre, né? Mas esses processos são muito fundamentais. Eu já tive a oportunidade de ter, participando do grupo do GT da Claxo, do qual eu faço parte, que é o GT de Infâncias e Juventudes, alguns pesquisadores do programa, especificamente orientandos, né, que tem ali um outro universo de contato, né? Então, essas iniciativas também de participação em projetos de internacionalização são muito transformadoras, né, para o sujeito pesquisador. Excelente, Rose. Essa sua contribuição também me fez pensar um pouco em alguns diálogos que eu tive com alguns colegas sobre até um processo mesmo de como a pesquisa... E claro, eu não fiz o processo, mas já conversei com pessoas que fizeram o processo de internacionalização, mas faço parte de grupos internacionais e é bastante rico, assim, a troca com pesquisadores de outros países, principalmente do ponto de vista da América Latina, que é uma curiosidade pessoal minha, assim, de tentar tensionar minha pesquisa um pouco mais para esse lugar, pelo fato, obviamente, imperativo de que somos muito parecidos, né? O Brasil é um país que se insere aqui. Quando a gente traz muitos pesquisadores ou autores do norte global, a gente acaba perdendo um pouco essa dimensão da realidade mesmo, porque muitas vezes não se encaixa na nossa própria realidade. Eu acho que isso é importante e o programa tem um processo de fomentar essa estada do aluno lá e essa pesquisa em conjunto, né, com outros espaços. Eu acho isso muito legal. Aí, falando um pouco sobre o nosso PPG com hoje, a gente reúne pesquisas em comunicação, em consumo, em tecnologia, cultura, política, imagem, juventude, estética, cidade, plataformas, enfim. Os temas são mais variados possíveis, né? E eu acho isso muito rico do programa porque ele consegue abraçar esses temas nessa interlocução entre comunicação e consumo. Como que vocês percebem essa convivência desses campos tão diversos dentro de um mesmo programa e que torna possível essa pluralidade sem perder a coerência formativa? Eu adoro essa diversidade de pesquisas que tem no programa. Eu acho isso riquíssimo, assim. E a cada processo seletivo tem gente trazendo temas novos. Então, eu gosto muito dessa diversidade de temas. O importante, assim, é que, embora tenha temas muito diversos, todas as pesquisas têm um eixo comum, que é esse entendimento de que comunicação e consumo são práticas socioculturais. Então, eu acho que o grupo que iniciou o PPG-Com conseguiu efetivamente abrir um campo. Então, todas as pesquisas estão dentro desse campo. Então, isso é um aspecto unificador das pesquisas que é bem importante. E acho que é isso que permite que pesquisas tão distintas possam conviver no mesmo espaço, porque todos partem do mesmo entendimento sobre o que é comunicação e consumo, que é um entendimento muito particular, como a professora Rose já esmiuçou muito bem. Porque, na verdade, a gente tem uma diversidade temática, epistemológica, metodológica grande, né? De base teórica, mas tem um eixo comum,
Tem algo, acho que esse eixo comum é justamente essa compreensão, que é uma compreensão em mão dupla, né? Que é do consumo como fenômeno comunicacional, mas que é também dos fenômenos comunicacionais atravessados por práticas de consumo, né? Práticas e fenômenos, né, de consumo. Então, assim, acho que talvez esse é um salto que o programa começa a dar agora mais contemporaneamente, que é pensar essa troca, né? É consumo como fenômeno comunicacional, mas é a comunicação também atravessada por fenômenos, processos e contextos de consumo. Por exemplo, a questão tecnológica, né? É uma questão que atravessa diferentes dos nossos objetos, né? E eu entendo que a questão tecnológica, por exemplo, hoje, tal como ela está, e mais ainda do que ela vai virar, ela talvez seja um dos grandes marcadores do capitalismo contemporâneo, né? Então, esse olhar, compreender o capitalismo contemporâneo como sendo, estou me citando, mas enfim, como sendo discursivo, midiático, audiovisual e tecnológico, essa visão de mundo, ela atravessa os nossos diferentes temas, objetos e processos e concepções teóricas estudadas. Acho que isso é um marcador comum. Tem outras visões que são partilhadas, que também a gente pode destacar, né? Primeiro, que essa visão anti-mídia-cêntrica da relação entre comunicação e consumo, a perspectiva de olhar para um sujeito, a gente não está, nesse ponto, a gente não está numa lógica da pós-modernidade, né? Algumas teorias do pós-moderno, não todas, mas a gente entende que existe um sujeito ativo, ainda que constrangimentos, como falava Bacega, mas a gente pensa essa relação comunicação e consumo, entendendo que existem sujeitos, né, que estão ali atuando de forma mais ou menos protagônica. E um outro marcador que acho que também demarca o nosso programa, que não está em outros que estudam consumo, que é esse marco histórico, né? O consumo que nós pensamos, ele é fundado com a modernidade. Ele é fundado com o processo de metropolização, ele é fundado pela ascensão e emergência da sociedade burguesa, do seu ethos. Então, esse marcador é um marcador que também define a perspectiva desse programa. Tem outros que vão pensar consumo lá enfim, com os reis e tudo mais. A gente está mais para esse marcador contemporâneo. Então, aí tem algo, né? Tem alguns demarcadores de convergência, né? Que aparecem e que atravessam aí as diferentes pesquisas. E agora pensando um pouco o desafio que do ponto de vista pedagógico e de orientação, como que é para vocês, principalmente orientar e acompanhar essas pesquisas em tantos diferentes temas, objetos, mas sem fazer com que o aluno perca seu objetivo, sua identidade, a visão dele de mundo, né? Essa característica de cada aluno, mas sem orientar, mas sem intervir, mesmo sendo objetos tão diferentes e às vezes até um pouco distante do que vocês mesmos estão pesquisando. Então, como que é um pouco esse desafio de fazer essa orientação? Eu acho que uma orientação, ela é uma relação entre duas pessoas, assim, e tem todos os desafios que tem uma relação entre duas pessoas. Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem as suas expectativas em relação à pesquisa. Então, é uma relação que demanda, como todas as relações, né? Demanda negociação, demanda discussão, demanda conversa sobre o que espera-se da pesquisa. E para com cada pesquisador com que você se relaciona, funciona de uma forma diferente. Então, acho que, como orientadores, a gente tem que ter muita sensibilidade para ver o jeito da outra pessoa trabalhar, para que a gente possa ajudar da melhor forma, né? Eu gostei muito da fala da Rose quando ela fala que na pesquisa tem que ter uma combinação entre rigor conceitual é muito importante, mas também com essa abertura interpretativa para outras visões de mundo, para outras... E eu acho muito legal quando eu tenho a oportunidade de orientar alguém que traz outros referenciais que não são os meus. Isso é maravilhoso, porque expande os meus interesses de estudo. Então, é sempre uma relação de troca. Eu acho que entender
a relação de orientação como uma relação como qualquer outra facilita muito o trabalho. Porque são duas pessoas que pensam diferentes, mas que estão unidas para fazer uma pesquisa acontecer, né? Eu acho que tem tudo isso, mas eu volto, né, para o que é... Estou muito ranciero hoje. Partilha do comum. Quando a gente fala, né, essa partilha que envolve diferenças, a gente também pensa que um grupo de pesquisa está construindo um comum. Então, tem alguns princípios dessa partilha, por exemplo, da partilha juvenália, que está presente em todos os trabalhos, por mais diversos que eles sejam. Então, por exemplo, né, que é a relação entre estética e política, uma discussão reflexiva sobre a relação entre comunicação e consumo, os contextos contemporâneos de recepção, ou, né, aquilo que caracteriza quase todos os objetos de estudo dos pesquisadores que estão vinculados ao grupo, que é esse trabalho com os objetos borrosos, né, com esses objetos de fronteiras borrosas. Então, tem traços comuns também que constroem, né, um certo ethos desses grupos. E com todas essas diferenças que envolvem, inclusive isso, né? Trazer referências diferentes, fazer pensar coisas que você... Enfim, quando eu orientei, por exemplo, a Júlia, que agora, né, prestou novamente aí processo seletivo, a Júlia me apresentou o TREP. Assim, eu não conhecia o TREP. Então, você você precisa se abrir aí a essa troca. Por outro lado, o seu orientando, sua orientanda, também precisa, de alguma forma, se abrir para aquilo que você tem a oferecer, para que se constitua uma relação de orientação, né, frutífera. E eu acho que esse processo, Rose, ele é muito verdadeiro, assim, da pesquisa, porque, fazendo até um relato pessoal, eu acho que a minha própria pesquisa, ela tem muito do meu grupo de estudo, claro, muito da minha orientadora. E eu imagino que se essa pesquisa, mesmo que ela tivesse em outro campo que pensa a comunicação, ela seria outra pesquisa. Porque você você é legatário desse grupo de estudos, enfim, desse programa. Então, essa sua pesquisa também reflete esse processo, né? Invariavelmente, você acaba sendo afetado pelos próprios autores que você lê no percurso formativo. E isso vai impactar a sua pesquisa frontalmente. Agora, gente... Vou fazer um exercício aqui, que é um exercício que a gente não gosta muito de fazer na academia, que é um exercício de futurologia. Mas a gente precisa fazer essa pergunta, porque eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta que dá pistas pra gente do que vem por aí, né? E acho que é até um exercício importante, interessante, ouvir de vocês, porque eu acho que esse é um afago na nossa alma, no sentido de saber o que vai acontecer, né? Então, olhando para o cenário contemporâneo, que a gente já falou bastante, mas também falando um pouco das transformações aceleradas do campo, quais horizontes vocês imaginam para os próximos 20 anos de pesquisa em comunicação e consumo? O que vocês acreditam que vai ser pontos emergentes aí dessa trajetória? Olha, a comunicação e consumo é um campo imenso, né? Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco, ver o que o mundo vai trazer para entender um pouco quais são os nossos próximos objetos de pesquisa, né? E isso, na verdade, eu acho que é a parte mais legal de fazer pesquisa. Porque a gente consegue planejar muito pouco, porque o mundo fica trazendo coisas pra gente, a gente tem que lidar com as coisas que o mundo tá trazendo. Gente, vamos combinar, né? Que nos últimos tempos o mundo tem trazido muitas coisas, muito aceleradamente pra gente olhar. Então, é difícil fazer esse exercício, assim. Acho que o que eu posso falar são de temas que me interessam para pesquisar nos próximos 20 anos, assim. Uma coisa que tem me interessado muito é como as novas organizações informativas, né, com plataformização, com IA, com uma série de coisas, têm levado a outros processos de produção de sentido na politização dos objetos de consumo, quando eles são mediatizados. Eu acho que isso é interessantíssimo, assim, isso é um tema que está me interessando, inclusive se alguém tiver dicas, por favor, mandem, porque isso é algo que está me interessando absurdamente. Eu acho que é um tema que dá para trabalhar pelos próximos 20 anos, porque isso é um tema muito vivo. Não, excelente. E acho que até fazendo um ponto do que a Rose falou, né, a gente está sempre atravessado pelo digital e eu acho que invariavelmente ele está se modificando muito e ele vai estar permeando as pesquisas futuras. Mas agora, Rose, conta pra gente um pouco sobre essa sua visão desses próximos 20 anos. Eu poderia perguntar para o chat GPT, brincadeira, mas ele traz respostas muito interessantes. O que resta? O que a gente pode pensar em exercício de futurologia? Depois eu falo especificamente para o programa o que eu acho que tem. Mas, em linhas gerais, a gente vai ter que se abrir e abraçar o imprevisto e inesperado.
é o que nos resta nesse momento atual, né? Parece uma coisa assim, filosófica, mística, mas é o real. Então, assim, acho que tem que voltar a ler algumas coisas. Eu, por exemplo, quero ler de novo Teoria do Caos. Acho que tem umas leituras que a gente tem que voltar a fazer, porque tem algo de muito acelerado e imprevisível. Então, essa disponibilidade para fazer isso. Agora, a gente não faz isso sem ferramentas, né? Então, assim, acho que a gente tem que, talvez agora, em determinado momento, também repensar um pouco essas nossas caixas de ferramentas, olhar para essa bagagem teórica e lutar enquanto programa, qualquer programa, por garantir que os programas de pós-graduação continuem sendo uma península, para não falar ilha, uma península de produção de conhecimento, não só acadêmico, mas intelectual, né? Então, que a gente tenha essa possibilidade sempre de que esse programa seja esse lugar da produção do conhecimento livre, rigoroso e das trocas respeitosas e críticas, né? Acho que esse é um desafio para qualquer programa de pós-graduação. Para o nosso programa específico, acho que sim, tem algumas questões que podem estar aí no horizonte, né? Ele tem 20 anos, as linhas de pesquisa foram estruturadas num momento específico, talvez agora a gente já tenha, né? Daqui a um tempo, condições de pensar, né? Se essas linhas podem... Como isso acontece com todo programa, né? Nesses próximos anos, acho que isso vai se colocar, talvez esse repensar dessas linhas. Isso é bastante trabalhoso, né? Mas acho que pode se colocar. E eu espero, para os próximos 20 anos, assim, de ver, né, também alguns de vocês aqui, né? Que a gente formou um corpo discente incrível que está sendo incorporado por vários outros lugares. A gente fica sempre fico super orgulhosa quando eu vejo, assim, acompanhando, né, a trajetória de orientando. As pessoas estão muito bem inseridas, assim, mas a gente espera que vocês estejam aí atuando fortemente nesse campo, alguns no programa, outros fora daqui, né, mas que esse legado do programa também vá chegando a outros lugares, a outras pessoas. E acho que esse desafio da internacionalização com o perfil, atendendo a um perfil, né, do nosso PPG. Acho que esse pode ser um horizonte, assim, um exercício de otimismo futuro. Muito interessante, excelente. E você, Elisa? O que você vislumbra para o programa, para esses próximos 20 anos? Quais conquistas, desafios você acha que vão marcar o PPG-Com nesses próximos anos? Eu concordo com a professora Rose, com todos os pontos que ela colocou. E eu acho que a questão da internacionalização, de fato, é um desafio, assim, que a gente tem perseguido muito proximamente no nosso planejamento estratégico, assim. Então, é algo... A gente já avançou muito nessa questão nos últimos anos. Então, a gente tem já muito mais do que a gente tinha, né, em termos de publicação internacional, de pesquisa com financiamento internacional, projetos de extensão com parcerias com professores estrangeiros. Então, a gente avançou muito, especialmente, eu acho que nos últimos 5 anos, teve um avanço muito significativo, mas ainda tem um caminho gigantesco para ser trilhado. Então, isso é um ponto prioritário, assim, do nosso planejamento estratégico. E também pensar em formas de financiamento à pesquisa, né? Eu acho que financiamento à pesquisa é sempre uma... Como a gente até conversou anteriormente, né? Pesquisa custa caro, então precisa ter mecanismos para financiar as pesquisas. Então, acho que esses são 2 grandes desafios para os próximos 20 anos. E é ótimo, né? Porque, assim como já foi uma contribuição aqui da professora Gisela, ela falou que a gente faz pesquisa para qualificar o debate, né? Isso é um legado da pesquisa, assim. E se a gente não tiver mecanismos que possam garantir essa qualificação do debate, a gente acaba não avançando em políticas importantes, né? Em discussões, em debates importantes. Só complementando na questão dos desafios para o futuro, eu acho que tem um desafio que é nosso, mas que é da pós-graduação como um todo, mas é muito nosso, que é pensar na participação e possíveis parcerias com o setor público e com o setor privado também, né? Pensar como que a gente pode
atuar também na proposição de políticas públicas, como que a gente pode propor parcerias qualificadas com o setor privado, né? Porque a gente sabe que existem iniciativas muito interessantes e talvez isso possa ser algo relevante também para o nosso programa. Gente, muito bom. Só tenho a agradecer a vocês por essa participação. Vamos receber outros professores aqui essa semana. Esse é um dos episódios que a gente está fazendo aqui em homenagem aos 20 anos do PPG com a SPM. Me sinto honrado de receber vocês como as primeiras professoras a estarem aqui com a gente. Obrigado, Rose, por ter vindo aqui, garantindo um pouco do seu tempo para a gente. Espero vê-la de novo aqui em futuros episódios. Obrigado, Elisa, por ter retornado aqui a esse espaço. A gente gosta muito de receber todo mundo. Como eu já falei com a nossa querida Cissa, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, a gente tem o privilégio de ter essa aula particular com vocês. Então, sempre proveitoso e interessante. Obrigada, professoras, por aceitarem o convite, virem aqui falar um pouquinho desses 20 anos. E bem, o Comunicomcast fica por aqui. Obrigada a todo mundo que nos escutou até aqui. Não esqueçam de seguir a gente no canal do PPG-Com da SPM, no YouTube e no Instagram. Também ativem as notificações para sempre serem avisados quando saírem episódios novos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Comunicomcast, em sua segunda temporada, conta com a apresentação de Thaís Ortega Pichinin e Cássio Martinez. Coordenação da professora doutora Egli Muller Spinelli. Produção de Cissa Matos e André Sena Moraes. Edição de Gabriel Castro. Roteiros, Isabela Portas e Mariana Neri. Gestão de operação de e-mails, Isabela Portas e Cássio Martinez. Gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM São Paulo. Apoio, Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo.